E o Bahia no seu eletrocardiograma perde fora, ganha em casa, perde fora, ganha em casa, perde fora, ganha em casa. O Bahia voltou a jogar bem na Fonte Nova no segundo tempo, conseguiu virar o jogo para cima do Bragantino, 2-1 na reta final do segundo tempo. O William José empata, vira a partida e o Bahia conquista mais 3 pontos. E assim, abriu distância, abriu gordura para o sexto colocado Botafogo. Rodada impecável para o Bahia. Até porque o Botafogo empatou com o Mirassol no confronto direto. Ninguém somou 3 pontos. Ninguém abriu um gap de diferença grande para o Bahia. Nem o Mirassol foi a 58, nem o Botafogo chegou ali a 50. Então, acabou sendo um resultado ideal para o Bahia. O Fluminense perdeu para o Ceará hoje, lá no Castelão. Ficou com 47, estagnou nos 47. E aí o Bahia abriu um gap de 5 pontos para o sétimo colocado. E abriu 4 pontos para o sexto. Mais uma vez, eu não acho que a briga do Bahia tem que ser contra o Mirassol num primeiro momento. A briga do Bahia tem que ser, eu tenho que me afastar o mais rápido possível, o máximo possível do sexto colocado. Por quê? Porque o quinto colocado, ele garante vaga na fase de grupos da Libertadores, assim como o quarto, terceiro, segundo e primeiro colocado também. Porque abriu G5 e pode abrir G6 também. Então assim, o Bahia está encaminhando muito bem a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores. É o famoso é só questão de tempo, provavelmente. Óbvio que no futebol tudo muda, tudo pode variar, mas o Bahia ainda tem Fortaleza, Sport na Fonte Nova. 2 jogos que na teoria vai vencer e já aí vai chegar a 58 pontos. Só nesses 2 jogos. E olha que eu nem tô colocando aqui o pacotão do Bahia enfrentando o Juventude no Alfredo Jaconi nessa reta final, ó. Vou até trazer em tela para vocês. Ainda pega o Vasco na Fonte Nova, num confronto que pode ser direto daqui pro final. Pega o Juventude já rebaixado na 36ª rodada. Na 37ª pega o Sport na Fonte Nova, também já rebaixado. E na 38ª pega o Fluminense fora. Então assim, é uma sequência factível para continuar aí na quinta colocação. Não ainda consigo projetar o Bahia subindo para uma quarta colocação, para uma terceira colocação muito menos. Mas a quinta posição o Bahia deve pegar daqui para o final da Série A e a vaga na fase de grupos da Libertadores. Rodada perfeita para o Bahia. Também rodada perfeita para o Ceará, que viu o Vitória perder, o 17º colocado, perdeu para o Cruzeiro por 3-1, viu o Santos empatar contra o Fortaleza no confronto direto, e aí perfeito, nem o Santos encostou no Ceará, nem o Fortaleza, que é o principal rival do Ceará, encostou no Vitória e muito menos encostou no Santos. Continuou tudo mais ou menos da mesma forma ali, naquela briga para não cair. O Ceará aumentou a gordura de 5 pontos antes de começar a rodada, agora foi para 7 pontos. A gordura do Ceará é muito boa para saber administrar daqui para o final, até porque as últimas 4 rodadas para o Ceará são infernais. Cruzeiro, Mirassol, Flamengo e Palmeiras. Os primeiros 4 colocados do Ceará enfrenta nos últimos 4 jogos da Série A. Então assim, o Ceará ele tem que pontuar o mais rápido possível. Pontuou, fez 2-0 hoje no Fluminense, de forma merecida, e abriu a distância ali de 7 pontos para o Vitória e abriu basicamente 10 para o Fortaleza. Próximo jogo é o Clássico Rei. Se eu torcesse para o Ceará, eu assinaria um empate com a tranquilidade imensa. Até porque o Ceará iria a 39, deixaria o Fortaleza ali afundado na zona e iria a 29. E tudo certo. Tudo certo, o Ceará vai caminhando a passos largos para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre vaga na Sul-Americana, né? O G12 agora é G13, que vai virar G14. O Ceará acabou de abrir ali basicamente 2 pontos para o Bragantino, que está em frangalhos e perdeu para o Bahia mais uma vez. O Bragantino vem de 4 derrotas consecutivas nos últimos 5 jogos. Meus amigos, não é mole não. Parabéns ao Ceará, vem fazendo uma campanha estável, precisava pontuar e ainda mais ganhar, conseguiu fazer isso para manter uma estabilidade ali de uma distância interessante para a zona do rebaixamento. Projeção rápida, tá? Eu vou alongar um pouco mais o debate sobre isso nos próximos vídeos de amanhã de manhã. Hoje, pela projeção, o Vitória deve chegar ali a 38 pontos. Ou seja, com 39 tu escapa. Se o Ceará somar mais um ponto daqui para o final, chegaria a 39 e já escaparia. Lógico, pela projeção atual do Vitória,
que eu acredito que pode subir daqui para o final, pode subir para 39, 40, 41, 42. Eu não sei o que é que vai acontecer. Ou o próprio Fortaleza pode esticar esse sarrafo também para 41, 42. Então, assim, acredito que se o Ceará vencer mais um jogo e empatar outro, ele deve cravar sua permanência na Série A. Mas ainda não tem nada garantido. Absolutamente nada. Até porque a gente não sabe o que vai acontecer no Clássico Rei. O que é que vai acontecer? Aí depois o Ceará pega o Corinthians fora. Aí se perde o Clássico Rei, perde pro Corinthians, a distância que hoje é de 7 pontos cai para 4, 3. Então já fica aquela loucura. Aí depois pega o Inter no Castelão. E aí depois tem aquela sequência infernal. Então, o que é que vai acontecer? Não dá para cravar nada ainda. Mas o Ceará, sim, pela pontuação e pela regularidade, caminha a passos largos para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, vamos voltar agora para falar sobre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Primeiro, em tela aqui para vocês, o primeiro gol da partida, do Red Bull Bragantino, que fez um primeiro tempo melhor do que o Bahia. O primeiro gol foi no erro de passe de Azevedo, que Eduardo Sacha, muito atento à jogada, conseguiu se antecipar a David Duarte e dar o tapinha aqui para Henry Mosqueira, que infernizou a defesa do Bahia durante todo o jogo. E ele estava ganhando muitos duelos, porque ele tem qualidade técnica no drible e principalmente explosão, velocidade. E ele ganha de David Duarte, dá o tapinha, passa também aqui por Santiago Arias e cruza a bola na pequena área, para trás. E aqui é que tá o detalhe, né? Lucas Barbosa, ele tentou dar de letra para fazer o gol aqui, né? Só que a bola sobrou para Lucas Barbosa. Aliás, a bola sobrou para Matheus Fernandes para fazer 1 a 0 para o Bragantino. Antes dessa jogada, Ronaldo fez uma defesaça no chute de Eduardo Sacha, numa jogada de transição construída com Mosqueira, Sacha passa por Mingo e cara a cara finaliza no canto. De ponta de dedos, Ronaldo fez uma defesaça com o pé e a bola pegou na trave. Depois dessa jogada, teve mais uma cabeçada na cobrança de escanteio, que Ronaldo fez um milagre. Até agora, eu olho para o replay e falo, como é que essa bola não entrou? Ronaldo vem crescendo muito de produção. Quando é para criticar, como não é para cobrar, eu tô aqui para criticar e para cobrar. E a torcida do Bahia também. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. Ronaldo fez uma excelente partida e vem jogando muito bem nos últimos 2, 3 meses, evoluiu. E aí a gente tem que parabenizar. Se não fosse ele, o Bahia teria tomado pelo menos 2 a 0 no primeiro tempo. O Bahia fez um péssimo primeiro tempo. A única boa chegada do Bahia foi na cobrança de falta de Luciano Juba, no início do primeiro tempo, que David Duarte desviou de cabeça, Cleiton fez a defesa e a bola pegou na trave. Só. Foi isso que se resumiu o Bahia e a atuação do Bahia e as chances perigosas no primeiro tempo. Não teve mais nada. E aí, inclusive o próprio Ronaldo deu essa declaração na saída ali do campo para a entrada de vestiários, né? Pro pessoal do Premier. Ronaldo, o que é que você achou do jogo? Ele falou, cara, foi o pior primeiro tempo do Bahia na Fonte Nova na Série A. E é verdade, foi o pior primeiro tempo. Até onde a minha cabeça recorda dos jogos do Bahia, que eu assisti quase todos na temporada, talvez na temporada inteira, juntando o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Sul-Americana, pega o pacote geral. Talvez foi a pior atuação do Bahia. Até pelo bom momento que o Bahia estava vivendo e pelo nível de enfrentamento, né? O Bragantino estava em frangalhos na Série A. Está em frangalhos, na verdade. Perdeu para o próprio Bahia hoje de 2 a 1 de virada. Então, assim, o Bragantino muito mal e comandado por Wagner Mancini, que fez um bom primeiro tempo. Neutralizou o Bahia na maior parte do tempo. E mais uma vez, se não fosse Ronaldo, talvez o Bahia tomaria 2 gols pelo menos no primeiro tempo, tá? Bom, mas aí vem o segundo tempo e os bancários do Bahia decidiram. Melhoraram muito o patamar do Bahia no segundo tempo. Paulinho entrou bem hoje, Everton Ribeiro entrou bem, participando na construção dos gols, um dando pré-assistência, o outro também respondendo na outra pré-assistência. Thiago deu assistência para o gol de William José. Então, os bancários do Bahia entraram muito bem hoje e melhoraram o patamar do time. Em contrapartida, os bancários do Bragantino não ajudaram muito. Fabinho, Fernando, Praxedes e Isidro Pita não agregaram quase que nada. O único que entrou bem foi Matheus Fernandes, que entrou logo no início do primeiro tempo, né? Devido à lesão aí do jogador do Braga. E aí vamos lá, segundo tempo, trazer aqui em tela para vocês o gol de empate do Bahia com William José. Um belíssimo gol. Jogada construída de pé em pé, irmão.
A bola começa vindo aqui pela esquerda e Aí o Santiago resultado. Ramos Mingo, ele já dá o passe aqui, ó, quebrando linhas basicamente, ó. Ele deu o passe aqui para Cauli, entre os volantes. E Cauli já dá o passe de primeira para Jean Lucas. Jean Lucas tem espaço, percebe a ultrapassagem de Juba aqui pelo corredor esquerdo, solta o passe para ele, entre as pernas do defensor do Bragantino. E se tu deixar Juba sozinho, em condições para erguer a cabeça, parar, pensar e cruzar, vai sair uma assistência aí. E sai. Ele cruza para trás e o William José faz um bonito gol pela construção da jogada e o Bahia empata a partida. Gol coletivo do Bahia construído de pé em pé, desde o campo de defesa ali, desde a bola que sai dos pés de Santiago Ramos Mingo. E o 2-1, na reta final do segundo tempo, o Bahia já indo pro abafa, já indo pra pressão, também saiu de uma jogada construída de pé em pé dos zagueiros. A bola chega em David Duarte, agora pela direita, né? A bola vem, começa comigo, vem para David Duarte. E ó o Bahia na construção ofensiva. Mais um passe quebrando linhas. Passe quebrando linhas aqui entre os meias do Bragantino, os atacantes e os volantes também. Mais uma vez, Cauli se posicionando bem para receber o passe. Ele recebe, domina, gira e toca aqui para Everton Ribeiro. E olha a movimentação de Thiago nas costas do lateral do Bragantino. O zagueiro foi olhar. Engraçado é o zagueiro do Bragantino. Ele basicamente vira de costas pro lance, fica olhando pro outro zagueiro do Bragantino e orientando, ó, apontando, marca ele, marca ele. Ele vira de costas pro lance, ao invés de marcar a ultrapassagem de Thiago. E aí gera-se um buraco aqui, um espaço para Thiago atacar o espaço. Thiago ataca o espaço, Everton Ribeiro dá o passe e mais uma vez, tem 6 jogadores do Bragantino na grande área contra 2. Thiago chega na linha de fundo e cruza. E simplesmente o William José, sem marcação nenhuma, faz o gol. Aí o zagueiro do Bragantino fica puto aqui. Porra, eu não disse pra tu lá no início da jogada que era pra tu marcar, meu irmão. E tu não marcou? Porra, mas tu também não marcou, velho. Ninguém marcou, todo mundo ficou simplesmente olhando a bola. E o outro até se virou de costas pro lance. É por isso que o Bragantino está onde está, em frangalhos, e é o segundo pior time do retorno. O Bragantino tem uma das piores defesas do campeonato. São 49 gols sofridos. O mesmo número de gols sofridos do meu Sport, lanterna, afundado, virtual rebaixado, desde a 10ª rodada. Depois, quem é que supera essa defesa horrorosa? O Juventude, que tem 58 gols sofridos, hoje tomou 3 do Palmeiras no Alfredo Jaconi. Aliás, tomou 2, né? Então assim, velho, a defesa do Bragantino é uma peneira, e o Bahia iria ganhar de 2-1. E eu falei, é 2-1 ou 3-1 Bahia, né? Errei por um gol só o resultado exato, mas praticamente cravei mais uma vez o Bahia vencendo e merecendo a virada, tá? Pelo que foi o segundo tempo, o Bragantino não conseguiu fazer um bom segundo tempo e o Bahia consegue empatar e virar. Bom, vamos lá. Agora vamos para Ceará e Fluminense. E o Ceará? O Ceará vence 2-0 com as pitadinhas de sorte que eu não vou deixar de destacar, porque o futebol ele tem detalhes que te ajudam no jogo e que te prejudicam no outro. Por exemplo, primeiro gol do Ceará, jogada de Fernando Sobral pela esquerda, ele pedala, corta para dentro e cruza a bola na grande área. É um cruzamento rasteiro, gente. Um cruzamento rasteiro do Ceará acaba virando uma bola aérea para Galeano cabecear sozinho, quase que na pequena área sem marcação. Eu até brinquei aqui durante a live pós-jogo, vou deixar o link aqui no card. Velho, tu tem 3 opções. Não tem aquelas enquetes, né? Pô, até aqueles memes de Reel Short no YouTube e tal. Velho, opção número 1. Cruza esse cruzamento de Fernando Sobral, no que é que vai dar? A bola vai passar entre as pernas de Freitas e vai chegar em Galeano? Opção número 2. Essa bola vai desviar em Freitas e vai para escanteio? Opção número 3. Essa bola vai desviar no calcanhar de Freitas e vai subir, gerando uma assistência pro gol de cabeça de Galeano. Porra, o Brasil inteiro, o mundo inteiro votaria nas 2 opções. A terceira opção teria 1% só dos votos, porque é o cenário mais improvável. Como é que um cruzamento errado, rasteiro, acaba virando uma assistência para Galeano cabecear a bola dentro da pequena área sozinho praticamente? Assim, tudo dá certo, pô. Isso aqui é um elemento de sorte, não tem muito para onde correr. O que é a sorte? É um evento que é improvável, que tem uma baixa probabilidade de acontecer.
esse evento, que foi um passe errado de Fernando Sobral rasteiro, acabar virando uma bola aérea para Galeno cabecear sozinho, pô. O cruzamento foi errado, gente. Então talvez o primeiro tempo terminaria 0-0. Bom, mas o Ceará finalizou mais, criou mais do que o Fluminense, teve mais posse de bola do meio para frente, né? Foi um time que incomodou um pouco mais. Fábio é que teve que ser exigido. O Fluminense praticamente não chutou em todo o primeiro tempo. A atuação constrangedora do Fluminense em todo o primeiro tempo. Foi o que a gente tava falando hoje de manhã. O Fluminense fora é um time, em casa é outro. O Fluminense joga bem no Maracanã. Com o apoio do seu torcedor e tal, consegue se impor. Fora de casa é uma piada. E aí, o Ceará volta para o segundo tempo naquele ritmo do vamos preservar o resultado. O Fluminense ele vai naturalmente ter um pouco mais da posse de bola, vai finalizar um pouco mais, porque está precisando empatar a partida. E foi isso que estava acontecendo. Até que Ignacio foi expulso na falta que ele faz em cima de Pedro Raul. E aí, a partir da expulsão, o Ceará no 11 contra 10 voltou a se impor um pouco mais na partida e passou a criar grandes chances até fazer o 2-0 e basicamente liquidar a partida. Essa jogada de Fernandinho aqui dentro da grande área, que ele corta para dentro e finaliza na trave, foi uma roubada de bola do Ceará no campo de ataque. A roubada de bola, a marcação-pressão do Ceará estava funcionando, a pressão pós-perda. E o Ceará estava criando muito mais do que o Fluminense. Essa foi a única chegada do Fluminense com perigo em todo o segundo tempo. Uma finalização no meio do gol para Bruno Ferreira fazer a defesa. E o gol do 2-0 sai mais uma vez com um gatilho de sorte, né? Não tem muito para onde correr. Pedro Raul finaliza a bola, que talvez Fábio faria a defesa, mas aí a bola desvia no defensor do Fluminense e vai na gaveta, basicamente tornando a chance de Fábio defender nula. Ceará 2-0 no Fluminense, e aí o Ceará tá mais estável mais uma vez na Série A. Tava perigando na briga para não cair, agora voltou a se afastar um pouco mais. Ainda não tem nada garantido para ser ninguém. Bom, é esse o resumão geral, tá, gente? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. No próximo vídeo a gente traz aí um pouco mais de projeção e debate um pouco mais a rodada como um todo. Valeu, gente. Abraço para todos vocês. Tamo junto.